Olá, agora vamos falar de grau dos adjetivos. Eu vou trazer aqui para você questões de concursos. Sim, isso cai em concurso. Né? É incrível como um assunto que você fala assim, caramba, grau do adjetivo, há quanto tempo que eu não estudo isso, né? João é mais bonito do que Maria. Isso é variação de grau. Isso cai em concurso? Sim. Adri, você vai mostrar a aplicabilidade disso nas provas? Sim. E o mais importante da aula que você vai ter agora é que você vai aprender a identificar o grau dos adjetivos de uma maneira lógica. De uma maneira lógica, assim, você não tem que ficar decorando. Eu me lembro de que eu olhava para esse assunto aí, eu achava um saco, porque ele me parecia uma série de regras que eu tinha que memorizar. Não, grau dos adjetivos, você vai ver que não é. É bem tranquilo, é bem lógico. Eu vou te ensinar isso de uma maneira lógica, vai ser algo bem aplicado às provas de concursos públicos. Então, vamos começar com os conceitos básicos de grau dos adjetivos. E eu já começo aqui mostrando para você questões de concursos. Então, veja, vamos logo colocar a mão na massa, né? Veja, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa que você tem que entender é como é que isso cai em prova. O que as bancas querem de você? Grau dos adjetivos é a variação de um adjetivo que sai do seu grau normal e passa a ir a um outro grau. Existe o grau normal e existe a variação em grau. Então, veja, o primeiro grande desafio é este que você vai ver aqui no vídeo agora. Saber se o adjetivo variou em grau. Muitas vezes, as questões de alto nível, de bancas de alto nível, como o FGV, Sebrasp, enfim, bancas que pegam pesado, muitas vezes as bancas só querem isso do candidato, que ele saiba olhar para o adjetivo e identificar se ele variou ou não em grau. Mas o que seria variar em grau? Por exemplo, se eu digo assim para você, ó, João é inteligente. João é inteligente, a primeira coisa que você tem que fazer é, presta atenção que agora a gente vai começar a fazer questão. Mas pense, raciocine comigo antes, ó. Se eu chego para você e falo assim, João é inteligente. Beleza. Primeiro passo é achar o adjetivo. Qual é o adjetivo aqui? João é inteligente. O adjetivo é inteligente. Achei o adjetivo. O segundo passo é identificar se ele variou em grau. O que é variar em grau? Repita comigo. Variar em grau significa sair do grau normal. Ora, se eu digo João é inteligente, inteligente está no grau normal. Inteligente, ponto. Agora, se eu digo João é muito inteligente, veja que agora esse adjetivo inteligente saiu da sua normalidade e sofreu uma intensificação por meio desse muito. Neste segundo exemplo, então, o adjetivo sofreu variação de grau. Então, o primeiro grande desafio das questões de concursos agora, a gente vai aquecer, é justamente identificar diante de cada uma dessas frases se houve ou não variação de grau. Então, vem comigo, vamos começar. Aqui, primeira questão, vamos lá, aproveite o treinamento. Aqui, a banca pergunta, o segmento que não expressa qualquer variação de grau de um adjetivo é. Então, veja, aqui a banca só quer que você faça aquilo que eu acabei de te ensinar. Primeiro passo é identificar o adjetivo. Ó, vou colocar 2 passos só que você vai aprender a fazer. Ó, 2 passos. Primeiro passo, achar o adjetivo. Anote o passo a passo, que é para depois você fazer sozinho. Então, primeiro passo é você achar o adjetivo. O segundo passo é verificar se ele sofreu intensificação. Quando ele sofre intensificação, significa que ele saiu do grau normal. Tudo bem? Então, vem comigo. São só 2 passos. Vamos resolver essa questão. Letra A. Transformam esse
pequeno projeto, brincadeira, em uma empresa extremamente lucrativa. Repare que a banca nem sublinhou os adjetivos. Mas nesse caso, veja, há um aqui, ó, lucrativa. É adjetivo por quê? Porque se refere à empresa, substantivo. Tudo bem? Então, lucrativa é adjetivo. Sofre variação de grau? Sofreu variação de grau? Adriana, o que significa sofrer? Significa, você vai ter que verificar se sofreu intensificação. Ele foi intensificado? Ele saiu do grau normal? Sim, porque eu estou dizendo aqui, ó, extremamente lucrativa. Esse extremamente já indica variação de grau. Pronto, a banca quer aquela alternativa, aquele segmento que não expresse variação de grau. Entendeu o mecanismo? Vem. B. Primeiro passo é achar o adjetivo. Segundo passo é verificar se ele sofreu intensificação para saber se ele variou em grau, se ele saiu do grau normal. B. Mark teria colocado as fotos das garotas da universidade na internet à revelia para que os colegas escolhessem qual a mais bonita. Tá. Cadê o adjetivo? Adjetivo é classe de palavra que se refere a substantivo. Nesse caso, bonita é adjetivo porque está se referindo ao substantivo que está aqui implícito. Ó. Qual garota mais bonita? Tudo bem? Então, bonita é adjetivo porque se refere a garota, qual garota, a garota mais bonita, que está implícito. Beleza. Sofreu variação de grau? Sofreu, porque eu tenho um mais. Tá, então não é a letra B. Letra C, vamos. Cadê o adjetivo? Qual adjetivo aí está dando um samba de variação de grau? Veja, outro detalhe, não menos importante, achei importante é adjetivo? É, porque se refere a um substantivo, detalhe. Tá, se refere a substantivo é adjetivo, show. Tá bom, sofreu variação de grau? Sim, porque sofreu intensificação, menos. Tá, então não é a letra C. D. A história inicial não foi tão sublime. Pronto, achei sublime. Sublime é adjetivo? É, porque se refere a substantivo. Sempre fazendo essas referências que eu venho aqui te ensinando, ó. Sempre colocando as setas. Isso te ajuda muito nas provas. Então, olha, a história, sublime. Show, achei, sublime é adjetivo. Sofre variação e intensificação? Sim, por meio do advérbio tão. Então, veja, são os advérbios que fazem muito esse papel de intensificar. Ó, então, extremamente na letra A, na letra B o mais, na letra C o menos, na letra D o tão. São advérbios que intensificam. Pronto, a banca queria a alternativa em que não houvesse adjetivo variando em grau. Resposta, letra E. Por quê? Porque, veja, muita gente olhou para esse mais aqui e estranhou. Falou assim, putz, mas esse mais não é uma variação em grau? Tá, mas esse mais está se referindo a algum adjetivo? Não. Esse mais manda seta para o verbo. Pode valer mais. Então, veja, há sim uma intensificação, mas não é uma intensificação do adjetivo. Esse mais é advérbio de intensidade, mas não fez variação de grau, porque não há adjetivo ao qual ele se refira. Sem adjetivo, não dá para ter variação em grau. Resposta, letra E. Esse mais se refere a verbo e não adjetivo. Tudo bem? Mas, Adriana, até havia um adjetivo aqui simples. Tá, isso aqui era um adjetivo, mas ele não havia sofrido variação em grau. Ele estava no grau normal. Entendeu? Bora mais um pouquinho. Você está aprendendo a identificar adjetivos que variem em grau. Questão 2. A banca diz, nas frases, ele é super importante e ele realmente bate mais rápido quando uma pessoa está apaixonada. Há 2 exemplos de variação de grau. Olhe para mim. Você já está entendendo o que é variação de grau? Repita comigo. Variação de grau é sair, variar em grau é sair do grau normal. Variar em grau é sair do normal. Sair do grau normal.
Repita isso, porque isso vai te ajudar. Tá bom, eu quero aquela que esteja correta. Afirmação correta. Letra A. Apenas na primeira frase há uma variação de grau de adjetivo. Bom, vamos lá. Primeira frase. Ele é super importante. Tá. Existe adjetivo aqui? Sim. Importante. Importante é adjetivo, está se referindo a ele, que é um pronome substantivo. Beleza. Esse adjetivo, ele variou em grau. O que é variar em grau? Variar em grau é sair do grau normal. Ele saiu do grau normal? Sim. Mas, Adriana, onde é que está essa variação? Está no prefixo super. Veja, olhe para mim que top! Não é só advérbio que faz variar em grau. Prefixos, sufixos também podem marcar essa variação de grau. Então, eu tenho um super que está fazendo com que o importante varie em grau. É uma variação em grau? É. É uma variação em grau do adjetivo? É. Tá bom. Agora vamos para a segunda frase. A segunda frase diz assim, ó, deixa eu apagar aqui para você enxergar. Ele realmente bate mais rápido. Você está vendo uma variação em grau? Estou, ó, mais rápido. Tá bom. Tá, mas esse mais manda a seta para quê? Para rápido. Beleza. E rápido manda a seta para quê? Para bate. Por quê? Porque bate é verbo e rápido é advérbio. Então, entendi. Existe, sim, uma variação em grau. Esse mais faz com que o rápido saia do grau normal. Só que, de fato, a variação em grau da segunda frase é só do advérbio, não é do adjetivo. Pronto, a banca queria a alternativa certa, achei. Apenas na primeira frase há uma variação de grau de adjetivo. Por quê? Porque a segunda é advérbio. Resposta, letra A. Na letra B, já você vai aprender a diferença entre comparativo e superlativo. Vou te explicar. Nas duas ocorrências, ocorre o superlativo. Na primeira ocorre o superlativo, mas na segunda é comparativo. Então, está errada a B. A C diz, apenas na segunda ocorrência ocorre o grau comparativo do adjetivo. Do adjetivo, não, do advérbio. Do advérbio. Olha a letra C, cuidado, porque parece grau comparativo, mas não é comparativo de adjetivo, é de advérbio. D, na primeira ocorrência, a variação de grau ocorre por meio de um sufixo? Não, ocorre por meio de prefixo. E letra E, apenas na primeira frase há variação de grau? Não, há variação de grau nas duas. Por quê? O que você aprendeu com essa questão? Vá formando um pensamento. Você aprendeu que variar de grau é sair do grau normal. E que essa variação tanto pode valer para o adjetivo, quanto pode valer para o advérbio. Ora, adjetivo e advérbio podem variar em grau. O grande desafio dessa questão de FGV é banca top. Qual era? O cara saber diferenciar o adjetivo do advérbio. Tinha que saber que rápido era advérbio. Entendeu? Bora mais. Questão 3. Entre os adjetivos abaixo, aquele que é classificado como de relação. Então, veja, a banca agora vai além. Ela diz, entre os adjetivos abaixo, aquele que é classificado como adjetivo de relação, e a própria banca explica. A própria banca explica. Ela explica o que é adjetivo de relação. Ó, adjetivo de relação é aquele que não sofre modificações de grau. Pronto. Essa questão é ótima para você entender o que é variar em grau. Em todos os casos, você vai poder variar em grau. Em uma alternativa, você não vai conseguir variar em grau. Esse é o chamado adjetivo de relação. É aquele que não consegue ser intensificado. Aí o outro lá vai perguntar, Adriana, não entendi, lhufas, que papo é esse de variação de grau, modificação de grau? Você não. Você já sabe que variar em grau é sofrer uma intensificação.
Variar em grau é sofrer uma intensificação, é receber uma intensificação. Pode ser de advérbio, pode ser de prefixo, de sufixo. Tente intensificar cada um desses adjetivos. Um deles você não vai conseguir, porque ele é o chamado adjetivo de relação, que não sofre, não consegue, não pode variar em grau. Vamos lá? Aproveite. Adriana, o primeiro passo é achar o adjetivo de cada uma dessas alternativas, não é? Pronto, achei. Ó, letra A, famoso é o adjetivo. Show. Depois de achar o adjetivo, para eu saber se ele pode sofrer ou não modificação de grau, é só colocar um intensificador aqui. Pode ser um advérbio. Artista muito famoso. Tudo bem? Tudo bem. Então, olhe para mim. Quando eu digo artista muito famoso, eu fiz uma variação em grau. Então, ele admite modificação de grau? Sim. Não é a letra A. Eu quero a que não admita. Entendeu? Então, vem. B, bolsa cara. Primeiro passo, achar o adjetivo. Achei, cara. Segundo passo, verificar se ele admite modificação de grau. O que é modificação de grau? É intensificação. Tá bom, intensificação que pode vir com advérbio, prefixos ou sufixos. Tá, posso dizer bolsa caríssima, posso dizer bolsa bastante cara. Sofre variação em grau? Sofre. Você tá entendendo? Você aprendeu, olhe para mim, você aprendeu o que é variar em grau. Variar em grau é sofrer modificação por intensificação. A letra B pode, ó, bolsa muito cara, bolsa caríssima, show. Na letra C, cadê o adjetivo? Importada. Tente variar em grau, tente, ó, roupa muito importada. É possível isso? Roupa bastante importada? Importadíssima. Olha, minha roupa é importadíssima. Não! Não admite variação em grau. Achamos a resposta letra C. Esse adjetivo não sofre modificação de grau. Ele só aparece no grau normal. É o chamado, agora você aprendeu, adjetivo de relação. Desenho admirável na letra D. Admirável é o adjetivo. Show! Tá. Agora, vamos variá-lo em grau. Tente intensificá-lo. Desenho muito admirável. Pode. Admite variação. E na letra E, pobre, população muito pobre. Pronto, variou em grau. Eu quero aqui não variasse. Resposta, letra C. Olhe para mim, aonde eu já cheguei com você. Adriana, hoje a gente está estudando o quê? Você está estudando morfologia comigo, que é emprego de classes de palavras. Substantivo, adjetivo, advérbio. O candidato que não consegue nem diferenciar o adjetivo do advérbio tem dificuldade nessas questões. Você percebeu? Você percebeu que nas provas esse assunto, grau dos adjetivos, pode ser bem inteligente, bem complicado, se o cara nem souber diferenciar o adjetivo do advérbio. Foi isso que você viu nessas questões da FGV. Veja, você viu questões em que era para saber se o adjetivo variava em grau ou não. Mas, para isso, o candidato tem que saber achar o adjetivo e depois achar o intensificador. Você fez até uma questão aí e que estava errada porque não era variação em grau do adjetivo, era variação em grau do advérbio. Você aprendeu que o advérbio, ele pode variar em grau, assim como o adjetivo. Pode. Se eu digo assim, olha, Adriana é muito inteligente. Neste caso, inteligente variou em grau é um adjetivo que sofreu intensificação. Tá, agora se eu digo Adriana fala muito bem. Nesse caso, o bem, que é o advérbio de modo, o modo como ela fala, sofreu intensificação, muito bem. Então, você aprendeu aqui agora comigo que existe variação em grau não só no adjetivo, mas que há também variação em grau no advérbio. E que o grande desafio pode ser isso daí, de você olhar para a frase e saber o que é adjetivo e o que é advérbio. E aí, você entende cada vez mais que a solução está sempre em colocar as setas nos lugares certos, relacionar as palavras. Como é que eu sei que isso aqui é advérbio, Adriana? Porque se refere a verbo. Como é que eu sei, Adriana, que isso aqui é adjetivo? Porque se refere a substantivo. Esse é sempre o grande desafio, relacionar as palavras na frase. Bom, agora a primeira etapa já superamos. Nós vamos para a segunda etapa.
Primeira etapa acabou, entendi, Adriana, entendi o que é variar em grau. Entendi que variar em grau é sair do grau normal. Entendi que variar em grau é sofrer uma intensificação. Entendi que o advérbio, ele faz muito isso, intensificar e fazer com que o adjetivo varie em grau. Mas entendi também que pode ser prefixo super importante. Por exemplo, quando você fala super importante, é o prefixo super, neste caso aqui, que faz a variação em grau. Tudo bem até aí? Vencida esta etapa, agora nós vamos para a última etapa, que é saber identificar o nome do grau. Agora que você já sabe ver se variou ou não em grau, agora, para fechar, é dizer se o grau é comparativo ou superlativo. Se for comparativo, você vai dizer se é de igualdade, superioridade ou inferioridade. Se for superlativo, você vai dizer se é relativo ou absoluto. E daí por diante. Então, eu tenho um desafio aqui para você. Você vai aprender esses nomes todos que eu vou colocar agora para você no vídeo, de uma maneira lógica, sem ter que decorar. Será que você consegue? Então, cole comigo agora, porque eu vou ensinar a lógica desses nomes. E ensinando a lógica, você vai assistir a isso aqui, vai fazer depois as questões comigo, sem ter que decorar nada. Tudo bem? Esse é o desafio. Não ter que decorar, entender para não decorar. Vem. Grau dos adjetivos. Bom, agora a gente vai aprender a dar o nome da variação, da identificação dos graus, se é comparativo, se é superlativo, blá, blá, blá. Então, vamos começar pelo comparativo. Grau comparativo é aquele que compara dois ou mais elementos. Você pode comparar dois ou mais elementos de três maneiras: inferioridade, igualdade ou superioridade. Então, veja, entenda cada detalhe desse negócio aí para não depois ter que decorar. Se é comparativo, pensa comigo, ó, se o nome é comparativo, então toda vez que eu tiver um grau comparativo, eu vou olhar para a frase e vou achar dois ou até mais elementos que estejam ali sendo comparados. Então, em cada um desses exemplos, faça o que eu vou fazer agora. Ache os dois elementos comparados, porque quando você achar, significa que é comparativo. Vou repetir. Quando é comparativo, você consegue achar os elementos comparados. Se você não conseguir, é porque não era comparativo. Comparativo tem que ter pelo menos dois elementos que estejam ali se relacionando. Ache para mim em cada uma dessas frases. Vem. Primeira, ela é menos discreta do que a irmã. Então, quais são os elementos comparados? Ela. Então, ache... Adriana, por que eu estou fazendo isso mesmo? Porque você tem que entender que comparativo, comparar é relacionar dois elementos. E eu achei aqui, primeiro passo é achá-los. Ó, ela e a irmã. Show. Show. Por isso ele é comparativo. Comparativo porque relaciona dois elementos. Tá bom. Próximo passo é achar o adjetivo. Porque tem gente que não sabe nem achar o adjetivo. Ó, vou achar. O adjetivo é esse aqui. Achei. É adjetivo porque se refere a ela. Ela discreta. Tá bom. Esse adjetivo variou em grau? Sim, porque ele sofreu uma intensificação. Olha o menos. Tá. Então, ele é comparativo, porque são dois elementos de inferioridade, porque é menos discreta. Já na segunda frase, mais uma vez, os dois elementos comparados. Olha, ela e a irmã. Tá, cadê o adjetivo? Dri, por que você está no meu pé, minha filha, toda hora me perguntando cadê o adjetivo? Porque eu conheço essas bancas. Às vezes o cara erra a questão porque confunde adjetivo com advérbio. Primeiro passo é você entender que é grau do adjetivo. Porque se não tiver adjetivo, nem grau do adjetivo é grau de outra coisa, tá bom? Então, próximo passo é achar o adjetivo. Cadê o adjetivo? O adjetivo está aqui. Ah, beleza. Variou em grau? Sim, porque ele sofreu essa intensificação. Então, show. Então, é o quê? Comparativo, porque compara dois elementos, de igualdade. Ó, tão quanto. Tão quanto comparativo de igualdade. Tudo bem? Por fim, ela é mais discreta do que a irmã.
Cadê? Adriana, como é que eu sei que é comparativo? Eu tenho de achar os dois elementos comparados. Achei. Depois eu tenho que ter certeza de que é grau do adjetivo. Aqui o adjetivo. Depois eu tenho de ter certeza de que ele variou em grau. Sim, ele variou, sofreu intensificação. Ó, mais. Tá bom. Comparativo de superioridade. Pronto, você acabou de aprender os 3 comparativos. Inferioridade, que é o menos. Inferioridade é menos. Igualdade, que é o tão quanto. E superioridade, que é o mais. Tá bom? Show. Agora, para fechar, o superlativo. Superlativo, olhe para mim, olhe para mim. Junte o que você acabou de ver com o que você está vendo agora. Comparativo, você acabou de ver e você entendeu que é aquele grau, é aquela situação em que o adjetivo relaciona 2 elementos. Então, ó, na comparação, eu relaciono 2 elementos. Grau comparativo, haverá sempre 2 elementos, pelo menos. Já no superlativo, repita comigo. No comparativo, eu destaco. Perdão, no comparativo, eu relaciono, eu comparo. No superlativo, eu destaco. Repita comigo. No superlativo, eu destaco. Repita comigo. No superlativo, eu destaco. Eu destaco. Eu não comparo. Adriana, o que quer dizer isso? Eu destaco. Esse negócio de eu destaco vai fazer você pensar rápido nas questões. Venha comigo, ó. Grau superlativo é aquele que destaca. Grau comparativo é aquele que compara, relaciona 2 elementos. Grau superlativo é aquele que destaca. Destaca o elemento absolutamente ou relativamente. Olhe para mim, vai começar a complicar, mas você vai entender isso tudo. Presta atenção. Quando eu destaco, superlativo é aquele que destaca. Superlativo é aquele que destaca. Quando eu destaco, eu posso destacar absolutamente, ou seja, não relaciono com nada, ou eu posso destacar relativamente, ou seja, relacionando a um grupo. Vou repetir. Eu posso destacar absolutamente, sem relacionar a nenhum grupo, e eu posso destacar relativamente a um grupo. Essa é a lógica. Se você diz para uma pessoa assim, vamos lá, você é muito inteligente. Vamos lá. Compara ou destaca? Não, estou destacando. Estou destacando que é muito inteligente. Show. Está destacando absolutamente ou em relação a um grupo? Absolutamente, porque eu estou dizendo é muito, muito inteligente. Não estou dizendo que é a mais inteligente da sala, não estou dizendo que é a mais inteligente da cidade. Estou falando que é muito inteligente. Então, eu destaco absolutamente. Eu destaco e pronto. Já no superlativo relativo, não. Eu destaco em relação a um grupo. Ou seja, você é a mais inteligente da sala. Isso significa que eu estou destacando, eu não estou comparando, porque eu não estou comparando a pessoa com a sala. Eu estou destacando, só que em relação a um grupo. Essa é a lógica da diferença entre comparativo, superlativo absoluto e superlativo relativo. O comparativo relaciona 2 elementos. O superlativo absoluto destaca absolutamente sem relacionar a um grupo. E o superlativo relativo destaca em relação a um grupo. Fechou. O superlativo absoluto, que é aquele que destaca absolutamente, sem ser em relação a um grupo, ele pode ser sintético. Qual é a lógica desse nome sintético? Sintético, a gente chama assim na gramática tudo que é econômico. Então, sintético é aquele que economiza. Ou seja, em vez dele trazer advérbios, ele utiliza sufixo. Ele é econômico. Entendeu por que o sintético é aquele que vem com sufixo? Porque ele economiza. Ele, em vez de usar advérbio, que é uma palavrinha a mais, ele economiza. Dentro daquele próprio adjetivo, ele coloca lá um sufixo. Repita comigo. Sintético é econômico. Não tem advérbio nele. É só o sufixo. Já o absoluto analítico é aquele que não economiza. É aquele que aumenta. Adriana, como assim que analítico é aquele que aumenta? O que significa isso, que aumenta? Aumenta porque ele ganha advérbio, ele ganha intensificadores. Por isso o nome dele é analítico.
Grau superlativo absoluto analítico é aquele que aumenta, é aquele que ganha intensificadores. Muito discreta. Sintético econômico, analítico aumenta. Sintético econômico, analítico aumenta. Já o relativo, que você acabou de entender, é aquele que destaca, ó, superlativo é o que destaca. Superlativo relativo destaca em relação a um grupo. Posso destacar com inferioridade, menos discreta da turma. Posso destacar com superioridade, mais discreta da turma. Entendeu? Não confunda o superlativo relativo com comparativo. Muita gente confunde nas provas. Mas não dá para confundir por causa desse artigo. Olha aqui. Esse artigo resolve tua vida nas questões que você vai resolver comigo a seguir. Ó. Com esse artigo, dá para ver que eu não estou comparando, eu estou destacando. Quando eu digo que ela é a menos discreta da turma, eu não estou comparando a pessoa com a turma. Eu estou destacando, por isso que é superlativo. E é relativo porque é em relação à turma. E é de inferioridade porque é menos. Entendeu? Tá bom? E aí, para fechar essa teoria, eu trouxe aqui para você, vem comigo. Vamos fechar. Fechou, acabou. Menos um assunto. Fechou, ó. Comparativos e superlativos irregulares. Adriana, essa tabelinha serve para quê, minha filha? Olha só, essa tabelinha é lógica também. É lógica. Aliás, você já usa no dia a dia. Por que são chamados de comparativos e superlativos irregulares? Por que esse nome irregulares? Irregulares porque eles tiveram que receber uma nova palavra, um novo nome para indicar a variação. Irregular, por quê? Porque o adjetivo que varia em grau passa a ter um novo nome. Diferentemente dos anteriores, vou repetir, nos anteriores, como é que eu fazia a variação de grau? Colocando o advérbio, muito discreta, colocando o sufixo, discretíssima. Já no comparativo e superlativo irregulares, você não usa advérbio, você não usa muito, mais, você não usa advérbio, você não usa sufixo. Você usa, sim, novas palavras que vão indicar a variação. Ou seja, em vez de você falar que isso é mais bom, né? É mais bom, você vai dizer melhor. Irregular, porque o melhor é uma nova palavra que substitui a variação em grau. São convenções. Você não pode falar mais bom. Então, você não pode dizer que João é mais bom que Maria. Você vai dizer que João é melhor que Maria. Então, irregular significa que são palavras, adjetivos, que substituem a variação em grau. Você não pode dizer que é mais ruim, mais pequeno. Você sabe disso, né? Desde pequeno te chamam a atenção para isso. É uma luta, né? Porque a criança fala, né? Isso aqui é mais ruim do que aquilo. Não, não existe. Isso aqui é pior, pior. Tá, Adri, isso serve para quê, minha filha? Isso serve para você olhar para o pior e perceber que houve variação em grau. Consegue entender o que eu tô falando? Quando você tiver uma frase assim, ó, ele é pior do que o irmão. Pior variou em grau? Sim, porque pior vem de mais ruim. Então, olhe para mim. Olhe para mim porque eu não estou nesse blá, blá, blá à toa. Eu estou aqui para te mostrar quando uma frase varia em grau. E como é que uma frase varia em grau, Dri? Ela varia em grau ou ganhando advérbio, ou ganhando sufixos e prefixos, ou ganhando adjetivos irregulares. Esses irregulares, quando eles aparecerem, eles já vão indicar que houve variação em grau. Tem que decorar. Mas você já decorou isso na vida, né? Você não vai dizer que ele é o mais mal do grupo. Você vai dizer que ele é o pior do grupo. Então, em vez de dizer o mais mal, você vai dizer o pior. E daí por diante. Esses são os irregulares. É convenção. E aqui eu coloquei para você uma curiosidade gramatical bem interessante para fechar a teoria. Comparativos e superlativos irregulares. Esses irregulares que você acabou de ver comigo na tabelinha, atenção, é errado dizer, então, que ele é o mais ruim da turma.
É errado, eu vou ter que dizer que ele é o pior da turma. E nesse caso eu estou fazendo uma variação em grau, mas eu estou usando um irregular, beleza? Tá errado, você já sabe isso, você sabe isso desde criança. Entretanto, se você comparar duas qualidades ou ações do mesmo ser, vou repetir, duas qualidades ou ações do mesmo ser, aí você pode dizer mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno, em vez de melhor, pior, maior e menor. Exemplo. Eu não posso dizer, vou colocar 2 exemplos aqui para você contrapor. É erro dizer a varanda é mais grande do que a sala. É erro, não é? É erro. Tá errado. Por quê? Porque você acabou de ver que não se pode dizer mais grande. No comparativo de superioridade, eu vou ter que usar a forma irregular, maior. Então, em vez de eu dizer mais grande, eu terei de dizer maior. Isso você já aprendeu. Mas, atenção, isso é erro quando eu tenho 2 elementos comparados. Mas se for o mesmo elemento, um elemento só, com 2 qualidades dele, do mesmo elemento comparado, é diferente. Aqui embaixo eu estou comparando 2 elementos, a varanda e a sala. Então tá errado dizer que uma é mais grande do que a outra. Mas se for uma característica do mesmo elemento, aí eu posso dizer mais grande do que pequena, porque eu estou falando do mesmo ser. Eu posso dizer, então, que a Adriana é mais boa do que chata. Entendeu? Sei lá. Por quê? Eu tô falando da mesma pessoa. Entendeu? Então, Adriana, eu não teria que dizer que a Adriana é melhor do que chata? Não, porque eu tô falando de 2 qualidades da Adriana. Então, quando são 2 qualidades do mesmo ser, você pode dizer mais bom, mais ruim, mais grande, mais pequeno. Tá bom? Tudo bem? Foi? Fechou. Isso é uma curiosidade gramatical. Olhe para mim. Fechamos a teoria de grau dos adjetivos. O que você aprendeu neste vídeo? Bom, eu aprendi que toda vez que eu tiver uma questão de adjetivo, o primeiro passo é achar o adjetivo na frase. E como é que eu reconheço um adjetivo? Adjetivo é classe de palavra que se refere a substantivo ou a um pronome substantivo. Show! Depois de eu achar o adjetivo, segundo passo é perguntar se ele variou em grau. O que é variar em grau? Variar em grau, repita comigo, é receber intensificação. Receber intensificação. Como é que eu faço para saber se ele variou em grau? Você acabou de aprender que ele pode variar em grau de algumas formas. Ele pode receber um advérbio, ele pode receber um sufixo, ele pode receber um prefixo e ele pode receber, inclusive, uma nova forma irregular, substituindo uma construção errada segundo a gramática. Beleza. Tá, então entendi quando é que varia em grau. Show. Tá. Quais são as 2 formas de variação de grau? Comparativo e superlativo. No comparativo, relacionam-se 2 ou mais elementos. No superlativo, destaca-se um elemento. Superlativo pode ser absoluto, é aquele em que eu destaco absolutamente, relacionando a grupo algum, a grupo nenhum. E pode ser relativo, que é aquele em que eu destaco em relação a um grupo. Show! Superlativo absoluto, ele pode ser econômico, que é o sintético, que é o que vem com o sufixo. E ele pode ser analítico, que é aquele que ganha intensificador. Show! Já o superlativo relativo, ele pode ser de superioridade, o mais bonito da turma, e pode ser de inferioridade, o menos bonito da turma. Fechamos. Próximo vídeo é resolver exercícios e questões de concursos. Vamos lá!